Programa Educação com o professor Alexandre Valim Machado. Apoio Cultural Simpro-ES, Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo. TV Sudeste Guarapari. Lab do Bem Comunicação. Espaço Massoterapia Rejane Dias. E Brandão Advogados e Associados. Olá, eu sou o professor Alexandre Valim Machado. Estamos de volta com o programa Educação, um espaço destinado a apresentar aquelas pessoas que defendem os profissionais de educação do Estado do Espírito Santo. Essa semana temos o grande privilégio de trazer a professora Silvana de Azevedo Cruz. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, Alexandre. É um prazer tê-la aqui no nosso espaço. Na verdade, é a nossa casa, né? Estamos literalmente na casa do professor do Espírito Santo. Professora, gostaria que você nos falasse como foi a sua carreira, como está sendo a sua carreira na docência. Me conta um pouquinho da sua história. Primeiro eu queria agradecer a criação desse espaço, onde a gente percebe a facilidade, a possibilidade da manifestação dos professores. Mas falando um pouco de mim, eu sou de Manhumirim, sou mineira, já tem 30 anos mais ou menos que eu estou na profissão como professora. Sempre trabalhei no ensino médio e terceiro e pré-vestibular. E nesse momento estou como vice-presidente aqui do Simpro e já estou na minha segunda gestão. E nessa luta aí pelos direitos, a manutenção dos direitos, a tentativa de manutenção dos empregos dos professores e lutando também para que haja a busca de uma equidade social. Professora, se você falasse que tinha 10 anos, 15 anos, a gente acreditaria, viu? Como foi essa mudança nesses 30 anos de educação? Como foi? O professor, ele teve mais conquistas, perdas? Me conta um pouco da sua visão. Eu penso que a própria luta da gente, a própria maturidade da nossa luta, ela tem a possibilidade de conquistar. Então, assim, nós estamos na nossa segunda gestão. Já existe um processo de maturidade da nossa parte. E a gente vê que muitas conquistas que foram feitas no passado já precisam ser renovadas hoje. Hoje nós temos integrantes da educação que são diferentes de um ano atrás. Então, assim, a cada ano a gente percebe a necessidade de renovar nossa luta. Agora mesmo, com essa realidade de pandemia que nós estamos vivendo, com esse trabalho estressante que está sendo do professor, que além de ele ser um professor, ele está se tornando um blogueiro, a imagem dele está sendo exposta, a voz dele está sendo exposta ao mundo. Então, assim, nós vemos surgir a partir daí outras necessidades e estamos aí nos comprometendo a buscar conquistas para esse novo momento vivido, presenciado pelo professor e por toda a sociedade. O que a gente gostaria de falar é que esse espaço surgiu justamente para isso, para mostrar para as pessoas, para os professores e para aqueles que gostam, né, do setor de educação, não só os que trabalham, mas os que valorizam, mostrar as pessoas que estão por trás dessa luta. Porque às vezes as pessoas ligam e falam, aqui é vice-presidente, aqui é sindicalista, mas esquecem que é uma mãe, que é uma esposa, que também é uma professora, né, que dedica mais tempo à educação do que só aquele de sala de aula, de escola. Como foi a sua transição de escola para sindicalista? Pois é. A entrada para o sindicato, ela veio num processo de maturidade política mesmo. É um momento em que a gente começa a perceber que a nossa luta, ela não podia mais ficar restrita à sala de aula. Ela tinha que englobar a defesa do professor, as necessidades do professor, enquanto aulista, enquanto uma pessoa
que tem problema de voz, uma pessoa que tem problema de coluna, de tanto ficar de pé, uma pessoa que enfrenta os problemas emocionais dos alunos, que precisa detectar violência doméstica, que precisa estar mais equilibrado, ter algum direito garantido para que ele possa continuar se dedicando ao outro. Então, dentro dessa maturidade, eu resolvi entrar para o sindicato e acreditando também nessa luta e acreditando na honra que seria para nós, enquanto sindicato, e para mim também, enquanto Silvana, defender os meus ideais e defender lá onde a gente sabe que pode ser liberada aquela conquista, aquele direito que a gente tanto necessita. Esse espaço é isso mesmo, é mostrar o rosto daquela voz que às vezes você fala pelo telefone, pela internet, que está sempre te defendendo, né? Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já já. Simpro-ES, Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo, TV Sudeste Guarapari, Lab do Bem Comunicação, Espaço Massoterapia Rejane Dias e Brandão Advogados e Associados. Estamos de volta com o programa Educação e essa semana estamos conhecendo um pouquinho da vice-presidente do Simpro do Espírito Santo, a professora Silvana de Azevedo Cruz. Professora, agora uma curiosidade. Como é uma sindicalista estar casada com um militar? Me conta isso. Não é uma situação muito simples, não, né? Ainda mais quando a gente está assim, à frente de algumas lutas, quando a gente tem a possibilidade de expor o nosso pensamento, nossas posições políticas. Então, não é simples, mas é um processo de crescimento, porque isso faz com que a gente respeite a forma do outro pensar. E, às vezes, muito mais do que ter que discutir, é a gente tentar mostrar, através da arte, através de um filme, olha só, isso não é bem assim como você pensa. Isso existiu dessa forma. Então, ao invés de evitar esse confronto tete a tete, a gente tenta subsídios. E não tem coisa melhor do que alguns livros, do que alguns filmes para nos assessorar nesse momento. E é bem eclético lá, né? Tem o marido militar e o filho, ele canta o quê? Rap, né? Imagina como deve ser o ambiente. E o interessante é que as divergências, elas produzem conhecimento. Eu acho que quando exige a divergência, a gente tem que procurar o que tem em comum, né? Antes de passar por uma curiosidade que eu estou notando aqui, porque você sempre vem bem alegre, bem colorido, hoje está de preto, mas eu queria, antes de passar por essa pergunta que eu estou aqui querendo fazer desde o comecinho, como você vê esse novo momento, né? Um assunto até bem sério, esse novo momento que a gente está vivendo aí, em face à pandemia, essa nova realidade que você até já falou um pouquinho, que hoje a gente virou aí personal mídia, professor da mídia, blogueiro. Como você vê isso? Porque eu queria que você falasse um pouco, porque às vezes os pais, eles não percebem também o estresse que o professor está passando, né? Hoje a gente tem uma carga horária muito maior do que antes e numa nova realidade. Nós estamos aqui no Simpro, estamos alternando nossos plantões aqui e o nosso celular tem ficado à disposição dos professores para que eles nos liguem. Às vezes é atendendo uma ligação e a outra já chamando, porque o que aconteceu? O professor, ele teve que tornar a escola física ausente, ele teve que tornar a escola presente. Então isso é importante, Valinho, porque eu achei que depois dessa pandemia, os professores sairiam com um grande apoio dos pais dos alunos. Essa sempre foi uma preocupação minha e eu falei, nesse momento o pai vai reconhecer a importância do professor. Os professores têm trabalhado, assim, às vezes 16, 18 horas em casa, ao dia. É só a gente se colocar no lugar dele. Aquele mesmo serviço doméstico, que antes talvez nós tínhamos uma ajudante para fazer, somos nós que estamos fazendo. E além disso, o professor ele tem que preparar todas as aulas para um momento que ele não se preparou para ele, porque nem todo mundo tem a capacidade de ser blogueiro.
Nem todo mundo tem a facilidade de se expressar diante das câmeras. É difícil. Eu estou aqui e estou com vergonha. E o que acontece? Nem todo professor tem toda a tecnologia em casa que seja necessária para que fique uma grande apresentação de aula virtual. E tem outra coisa, quem está do outro lado da lente também, às vezes não consegue ficar ali 4 horas, 5 horas sentado esperando o professor. Não consegue, você não consegue segurar uma criança esse tempo todo, nem um adolescente. E às vezes não é nem a falta de vontade dele, é um momento de pressão social, é um momento de pressão da mídia, é um momento de medo de ficar doente, é um momento de medo de ficar doente e transmitir para os pais, de passar para as pessoas. Então hoje tem um misto de problemas que estão afligindo. Medo de perder o emprego. Medo de perder o emprego, que está afligindo muito. A gente tem atendido professores chorando, desesperados, porque estão trabalhando muito mais do que dão conta, que dão tudo o que ele pode diante das câmeras, e mesmo assim parece que não está atingindo o público como deveria. São os pais entrando nas aulas, professores também, e fazendo cobrança às vezes da mensalidade, que é outro assunto que poderia ser tratado direto com os coordenadores. Então, assim, a vida do professor hoje está uma vida muito difícil. E o grande medo do professor hoje, e que se torna uma realidade, é a perda do emprego. Além da redução da carga horária, nós temos a possibilidade da perda do emprego, porque as pequenas escolas, principalmente as creches, estão correndo muito risco de fechar. E com certeza, se não fosse o trabalho de vocês, isso já tinha acontecido até de forma mais efetiva. Não só a perda do emprego, mas de vários direitos, né? Mas, professora, mudando um pouco de assunto, por que esse look aí todo preto? O que está acontecendo aí? Eu penso que em qualquer momento da nossa vida a gente tem que tentar se manifestar. Hoje estão fazendo 9 dias do assassinato violento, racista, que aconteceu com aquele companheiro nos Estados Unidos. E isso aconteceu lá e ganhou muita mídia. Mas nós não podemos esquecer que há muito pouco tempo nós tivemos artistas mortos, assassinados violentamente por uma discussão política na rua, na Bahia, e nós estamos vendo o tempo todo o aumento desse processo de racismo e vendo também crescer esse movimento neofascista. Então, assim, eu estou aqui de preto representando o luto pelas grandes perdas que as famílias brasileiras estão tendo, nossos amigos estão morrendo, pais, avós, e essa dor é uma dor que a gente sente também, que a gente carrega junto aqui. Não é só uma manifestação política, mas se torna uma manifestação política o luto diante do racismo, o luto diante da violência que tem acontecido contra as mulheres. Uma outra preocupação muito grande que eu estou tendo, Alexandre, é de abuso sexual que acontece principalmente nas pessoas mais próximas das crianças. Então, assim, qual será a forma que essas crianças vão ter de se manifestar e de pedir ajuda? O aumento da violência contra a mulher, o espancamento, ele tem acontecido de uma forma intensa e a exclusão, essa exclusão social tem aumentado. Esse aumento do convívio tem aumentado isso, da violência. E tem sido mais assustador porque, além de aumentar, essa convivência mais próxima e mais prolongada tem dificultado a denúncia, né? Isso eu tenho notado, que como o casal está vivendo mais tempo mais junto, às vezes não sai para trabalhar, fica mais difícil denunciar isso, né? É assustador. A gente tem observado alguns índices assim. Eu acho que esse é o papel do professor. O professor, ele não só ensina aquilo que lhe está dentro do conteúdo, mas às vezes com uma roupa ele expressa um sentimento. Às vezes ele nem precisa falar, né, professora? Você vai toda exuberante, aí coloca não deixa de estar exuberante, mas coloca algo que foge do seu cotidiano. Professora,
Que recado você dá para os nossos colegas professores que estão tendo assim, o privilégio de estar conhecendo um pouquinho da Silvana neste momento? Eu queria que os professores, além desse esforço sobre-humano que eles estão fazendo, sobre-humano que eles estão fazendo, que tentassem manter mais a calma, que tentassem manter o equilíbrio da sua família, porque é só esse equilíbrio emocional interno que vai possibilitar que a gente consiga estar passando para os nossos alunos, para os pais, para os nossos patrões também, o conhecimento que nós temos e entendendo também a todos os pais que podem estar vendo essa entrevista também, que a gente sabe que o pai, muitas vezes, não é um professor. Então, assim, a dificuldade que eles estão tendo em acompanhar os filhos, nós entendemos isso também. E queremos pedir a paciência em casa, com os maridos, com os filhos, com os patrões, e a busca do equilíbrio para que a gente possa passar por esse momento que está nos afligindo tanto. Valorize o professor. É através do professor que nós vamos reconstruir o Brasil e o mundo inteiro. Hoje foi um privilégio conhecermos um pouquinho da professora Silvana de Azevedo Cruz, vice-presidente do Simpro do Estado do Espírito Santo. Conhecer um pouquinho de quem é essa pessoa. Foi um prazer tê-lo conosco e até o nosso próximo encontro. Programa Educação com o professor Alexandre Valim Machado. Apoio Cultural Simpro-ES, Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo. TV Sudeste Guarapari. Lab do Bem Comunicação. Espaço Massoterapia Rejane Dias. E Brandão Advogados e Associados.